Nas montanhas onde cerejeiras florescem e o tempo parece suspenso, vive Senhora Takahashi, uma guardiã de sabedoria cujas histórias iluminam mentes e corações. Jovens percorrem longos caminhos até sua varanda, cercada por um jardim vibrante, para ouvir lições profundas e cheias de significado. Hoje, você também pode mergulhar em sua sabedoria. As histórias da Senhora Takahashi são convites para a reflexão e a transformação. Sente-se e permita que suas palavras toquem sua alma e renovem sua maneira de enxergar o mundo. Nas profundezas de um vale escondido, cercado por montanhas azuladas e onde as cerejeiras florescem como nuvens rosadas, havia um vilarejo chamado Anamura. Pequeno e isolado, esse vilarejo parecia existir fora do tempo, protegido dos ventos da modernidade. No coração de Anamura, havia uma casa modesta, mas adornada com detalhes que atraíam a atenção de todos que passavam. Lanternas de papel pendiam das vigas, com inscrições de poemas antigos que balançavam gentilmente ao vento. Era a residência da Senhora Takahashi, uma mulher que parecia carregar o mundo em sua mente. Senhora Takahashi, conhecida como a guardiã do Jardim das Mil Vozes, era uma figura única. Sua inteligência era lendária, e diziam que ela conseguia resolver problemas tão complicados quanto os nós de uma árvore antiga. No entanto, não era apenas sua mente afiada que a tornava especial. Senhora Takahashi havia vivido muitas vidas dentro de uma mesma existência. Como jovem, ela tinha sido uma curandeira, uma estrategista militar, uma artista ceramista e até uma navegadora de mares distantes. Seus olhos, que agora carregavam as marcas de sua idade avançada, pareciam enxergar além do visível. Sua casa era um refúgio para os jovens que buscavam respostas. Em sua varanda de madeira, cercada por um jardim exuberante de peonias, bambus e lótus, a Senhora Takahashi passava suas tardes, sentada em um balanço de vime. À sua frente, pequenos bancos de madeira eram dispostos para receber os visitantes. Aquela varanda não era apenas uma extensão de sua casa, mas um verdadeiro palco onde ela compartilhava suas histórias e lições com os que buscavam sabedoria. Antes de continuarmos, dê uma olhada no botão de inscrição. Veja se você já está inscrito, caso ainda não esteja. Aproveite agora para se inscrever e garantir que não perderá nenhuma dessas histórias inspiradoras. Naquela manhã em particular, o vilarejo estava envolto em uma névoa espessa. Os sinos do templo local tocavam ao longe, enquanto pássaros cantavam suavemente entre as árvores. Jovens de todas as partes já começavam a se reunir na casa da Senhora Takahashi. Ela, com sua postura ereta apesar da idade, preparava chá verde em uma delicada chaleira de ferro fundido. Cada movimento era calculado e gracioso, como se estivesse realizando uma cerimônia sagrada. Quando finalmente sentou-se na varanda, a senhora olhou para os jovens reunidos. Seus olhos brilhavam, e um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Hoje, ela começou, sua voz baixa e serena, quero falar sobre a jornada da sabedoria e o que significa carregar o peso das escolhas. Um dos jovens, uma menina chamada Yumi, perguntou timidamente, Senhora Takahashi, como alguém pode saber se fez as escolhas certas na vida? A senhora tomou um gole de chá antes de responder. As escolhas certas, disse ela, não são aquelas que nos trazem apenas felicidade imediata. Elas são as que nos ensinam algo profundo, mesmo que venham acompanhadas de dor. Quando eu era jovem, aceitei ajudar um vilarejo distante durante uma crise. Foi uma decisão difícil, porque significava deixar minha família para trás por meses. No entanto, aquele momento me ensinou sobre compaixão e sacrifício, lições que moldaram quem sou. Os jovens se inclinaram para a frente, ansiosos por mais detalhes. Senhora Takahashi colocou sua xícara na mesa e recostou-se no balanço. Houve uma vez, ela começou, em que viajei para as montanhas de Ida para estudar com um monge taoísta. Ele era conhecido por sua habilidade de ler os ventos, não literalmente, é claro, mas ele podia interpretar o comportamento da natureza para prever mudanças e tomar decisões sábias. Ela fez uma pausa, como se lembrasse cada detalhe. Eu era impetuosa naquela época, sempre buscando respostas rápidas. Perguntei ao monge como ele podia ser tão calmo diante da incerteza. Ele me respondeu com um sorriso: a incerteza é como uma folha flutuando no rio. Não tente segurá-la. Observe para onde ela vai. Passei anos tentando entender essas palavras,
mas a verdade é que a sabedoria frequentemente se revela quando paramos de persegui-la. Um jovem chamado Hiro se animou com a história. E o que aconteceu depois, Sra. Takahashi? O que você aprendeu com ele? Aprendi a escutar, respondeu ela. Não apenas as palavras das pessoas, mas também o que o silêncio delas revela. O monge dizia que o som mais alto é aquele que você não escuta, e ele estava certo. Ao aprender a escutar profundamente, percebi que muitas respostas estão nas perguntas que não ousamos fazer. O sol começava a atravessar a névoa, iluminando o jardim ao redor. Sra. Takahashi gesticulou suavemente em direção às flores de lótus que flutuavam em um pequeno lago próximo. Sabem por que a flor de lótus é tão venerada? Ela perguntou, capturando a atenção de todos. Porque ela floresce na lama. Apesar das adversidades, ela se ergue e desabrocha, pura e impecável. Ela caminhou lentamente até o lago e tocou uma das pétalas. O jardim é mais do que um espaço de beleza. Ele é um espelho para nossas vidas. Cada planta aqui enfrenta desafios: o vento forte, as chuvas torrenciais, os animais que a pressionam. Ainda assim, todas encontram uma maneira de crescer e florescer. Os jovens observaram as flores com novos olhos. Sra. Takahashi continuou: na vida, a lama representa os desafios e dificuldades que enfrentamos. São as decisões difíceis, os fracassos e os medos que tentam nos impedir de crescer. Mas também é na lama que encontramos os nutrientes necessários para nos fortalecermos. Ela apontou para uma pequena planta que ainda estava brotando. Vejam essa aqui, tão delicada. Apesar de parecer frágil, ela tem força suficiente para abrir caminho através da terra. Vocês também possuem essa força, mesmo que ainda não a reconheçam completamente. O vento soprou suavemente pelo jardim, balançando as folhas das árvores e trazendo consigo uma fragrância doce. Sra. Takahashi se voltou para os jovens e concluiu: observem este jardim sempre que se sentirem perdidos. Ele é uma lembrança de que a beleza e a força podem emergir mesmo nos momentos mais difíceis. Naquela tarde, a Sra. Takahashi sentiu que os olhos dos jovens estavam repletos de curiosidade. Era como se cada um deles estivesse em busca de uma peça única para completar o quebra-cabeça de suas vidas. Ela começou a compartilhar algumas das lições mais preciosas que havia aprendido ao longo de suas décadas de existência. Vou lhes dizer algo que um mestre de espada me ensinou muitos anos atrás, ela disse, com sua voz cheia de autoridade, mas ao mesmo tempo gentil. A lâmina mais afiada é o controle sobre si mesmo. Quando enfrentamos desafios, é fácil deixar as emoções tomarem conta e nos afastarmos do que realmente importa. Mas se vocês aprenderem a dominar suas próprias reações, nunca estarão à mercê das adversidades. Ela fez uma pausa para tomar um gole de chá, olhando para o horizonte antes de continuar. Uma vez, quando eu estudava cerâmica com um artesão cego, ele me mostrou algo extraordinário. Ele dizia que enxergava as imperfeições de cada peça com as mãos, e não com os olhos. Isso me ensinou que a verdadeira percepção não depende apenas do que vemos, mas de como sentimos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Os jovens estavam fascinados. Sra. Takahashi sorriu e prosseguiu: vocês devem sempre lembrar que cada desafio traz consigo uma oportunidade. Quando estiverem diante de um problema, pergunte-se: o que posso aprender com isso? A vida não é feita para ser perfeita, é feita para ser vivida, com todas as suas nuances e complexidades. Enquanto o sol tingia o céu com tons de ouro e púrpura, a senhora concluiu: nunca deixem de buscar o que traz significado às suas vidas. O verdadeiro sucesso não está no que vocês acumulam, mas no que vocês deixam como legado para os outros. Antes de seguir, deixe sua opinião nos comentários. Qual lição dessa história ressoou mais com você? Já viveu momentos em que transformou adversidades em aprendizado? Qual foi a decisão mais difícil que você tomou e como ela impactou sua vida? Existe alguém cuja sabedoria marcou você profundamente, assim como essa guardiã marcou os jovens? Compartilhe suas experiências e inspire outras pessoas com suas reflexões. Os jovens, agora em silêncio profundo, refletiam sobre as palavras da Sra. Takahashi. Ela os observava com um leve sorriso, sabendo que suas histórias haviam plantado sementes em seus corações. Para ela, cada encontro na varanda era mais do que uma conversa. Era uma troca,
uma forma de passar adiante tudo o que aprenderá, para que essas lições ecoassem além de sua existência. Quando a última lanterna foi acesa e os jovens começaram a se despedir, Sra. Takahashi permaneceu sentada, olhando para o horizonte. O vento trouxe consigo um perfume suave de cerejeiras, e, por um momento, tudo parecia em paz. E assim concluímos mais um capítulo dessas histórias que ressoam como ecos de sabedoria, tocando profundamente quem as escuta. Que cada reflexão compartilhada aqui encontre um lugar em sua jornada, inspirando novos olhares sobre o caminho da vida. No próximo vídeo, há mais revelações à sua espera. Uma nova lição, um novo momento para refletir e crescer. Não perca a oportunidade de continuar essa caminhada. Até breve!